Sob pressão interna e com milhares de pessoas a viver em condições precárias e quase desumanas, o governo mudou as regras da imigração para travar a crise migratória e social que o país atravessa. Todos apontam que a mudança tinha de acontecer. As portas da Europa é a reportagem especial desta semana. Não é apenas a situação das filas à porta da AIMA que nos deve preocupar. Portugal tem se tornado um alvo de destino para as pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, uma melhor segurança e um poder de compra e uma estabilidade financeira. O número de imigrantes quase dobrou em Portugal com a promessa de uma vida melhor e o tal do sonho europeu. Saiu da casa dos 400 mil em 2012 para a casa dos 800 mil em 2022. E existem países que são muito mais beneficiados por essa imigração, por exemplo, os países membros da comunidade CPLP. Esses são os países falantes de língua portuguesa, por exemplo, o Brasil, Cabo Verde, Angola. Mas será que Portugal é tão bom assim? Será que a qualidade de vida portuguesa é realmente tudo isso? Será que o país é tão seguro quanto dizem? No vídeo de hoje eu vou responder todas essas perguntas, vou falar um pouco mais sobre as recentes mudanças de legislação, como isso tem afetado a receptividade do país para com os imigrantes. Também iremos analisar as vantagens que fazem Portugal ser esse país de destino atraente e também vou falar um pouco sobre as desvantagens, incluindo os salários baixos e os custos altos de vida, que representam os grandes desafios dos recém-chegados. Será que migrar para Portugal é uma boa opção? Meu nome é Pedro Aleixes e eu mudei para Portugal para estudar. E eu vou começar a trazer cada vez mais conteúdo sobre isso, falar muito mais sobre a economia aqui na Europa, a economia brasileira, por que você deve sair do Brasil e para onde você tem a melhor qualidade de vida para ir de acordo com suas condições. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere já se inscrever no canal aqui embaixo para ter mais conteúdo desse tipo e também deixa o like se gostar desse vídeo depois de ver ele até o final. Portugal é conhecido por ser um dos países mais receptivos para imigrantes na Europa. E eu já passei por uma situação engraçada onde uma portuguesa me parou no mercado por ter ouvido eu falar em português do Brasil e ter me reconhecido, e ela disse que ela gostava muito do povo brasileiro. Além disso, nos últimos anos, o governo português facilitou muito a legislação para quem quer fazer a naturalização. Portugal é um país que precisa muito de imigrantes para conseguir manter e melhorar a sua economia. Por isso, reconhece a importância cultural e social dos estrangeiros. E há várias formas possíveis para você que quer vir para Portugal. Eu, por exemplo, mudei para cá com um visto de estudante, já que eu vim para cá para concluir a minha graduação aqui. E você pode também vir para cá para fazer ou uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado. Mas existe o visto de trabalho para você que no seu país de origem já conseguiu um emprego por aqui. Existe o reagrupamento familiar para você que já tem algum parente próximo que mora aqui em Portugal. Existe o visto de empreendedor para você que quer abrir uma filial de uma empresa ou começar a investir no país. O visto de aposentado para você que já é aposentado e quer vir para cá passar a sua vida. E também o visto de procura de trabalho, que é considerado o visto mais acessível e menos oneroso que existe hoje para poder migrar para Portugal. E uma opção que existia, mas que foi extinta agora em 2024, era fazer, assim que chegasse em Portugal como turista, por exemplo, a manifestação de interesse. Muitos imigrantes vinham para cá, gostavam do país depois de turistar e conhecê-lo, arrumavam algum emprego ou uma proposta de emprego e realizavam sua manifestação de interesse. Dessa forma, ele conseguia ficar regular dentro do país. Hoje, não é mais possível fazer isso, só é possível imigrar para Portugal por meio de algum tipo de visto. E você precisa estar no seu país de origem para realizar o pedido desse visto. Portugal é escolhido por uma ótima qualidade de vida comparando com outros países do mundo. E oferece sim um custo de vida baixo, principalmente fora das grandes cidades de Lisboa e Porto. Isso vale para alimentação, serviços, moradia e até mesmo outros produtos que você queira consumir, por exemplo, comprar um carro ou um iPhone. Além disso, Portugal possui um sistema de saúde público, que é sim considerado de alta qualidade e que é acessível para todos os residentes do país. Além da segurança, que é sim muito boa comparado aos outros países da Europa com baixos índices de criminalidade. Portugal tem uma rica herança cultural histórica e com muita diversidade culinária, cheio de museus, igrejas e monumentos para visitar. Para você que quer vir com seus filhos e famílias, aqui a educação também é muito boa, desde ensinos básicos até universitários. Eu mesmo vim para cá com o objetivo de estudar em uma universidade portuguesa, e posso te dizer que todos os pontos que eu falei aqui em vantagens são verdadeiros. Mas nem tudo são flores, e eu não tô fazendo esse vídeo com o objetivo de romantizar Portugal. Portugal tem sim um dos piores salários mínimos da Europa, hoje em 2024 de 820 euros.
E é uma das barreiras, inclusive, para migrar para cá. Então, vir para cá, para ganhar um salário mínimo, pode não ser a melhor das opções. Outra coisa é que Portugal é um país extremamente burocrático, principalmente para com os imigrantes. Então, é preciso ter muita paciência para resolver tudo o que você precisa, desde um pedido de visto até mesmo a abertura de conta no banco ou a abertura de uma empresa. Outro ponto que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal é a crise econômica mundial que hoje estamos passando. Crises econômicas tendem a elevar o nível de desemprego, e aqui em Portugal pode ser uma das barreiras para você, já que é sim, dependendo do seu emprego, encontrar trabalho, principalmente se você tiver alta qualificação. A taxa de desemprego entre os jovens é muito preocupante. Para você que quer morar em uma cidade grande, por exemplo, Lisboa e Porto, saiba que essas são as regiões mais caras de Portugal. E existe uma diferença brutal nos custos de aluguel ou arrendamento, como dizem por aqui, entre o interior e essas cidades. Falando em aluguel ou arrendamento, esse com certeza vai ser o maior custo que você vai ter aqui. Os preços dos imóveis e dos arrendamentos têm aumentado bastante, especialmente nas grandes cidades. E existem outras desvantagens na saúde pública que eu tinha dito que era de qualidade, porque existem custos que você precisa pagar e também existem filas de espera. A adaptação cultural pode ser uma barreira para imigrar, também o clima para muitos que não estão acostumados com o frio. Portugal publicou hoje uma decisão que muda a situação de quem quer se mudar para o país a trabalho. Uma das coisas que motivam a restrição é o grande volume de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. O visto de pedido de residência é o que é a regra para a lei do imigrante. E a manifestação de interesse, ela era o estado de exceção. O que acontece é que a manifestação de interesse passou a ser a regra e o visto a exceção. Com isso, não tem país, né, no mundo que comporte, né, esse fluxo do jeito que estava acontecendo. Para quem já está com o processo em andamento, não haverá alteração. É daqui em diante. Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de imigrantes legais, 10% da sua população. Destes, 182 mil são da União Europeia, 858 mil de outros países. Em 5 anos, o número de imigrantes praticamente duplicou. Em 2018, não chegavam aos 480 mil. Eram 800 mil em 2022. Um ano depois, em 2023, mais 392 mil receberam um título de residência, uma subida de 130% face ao ano anterior, segundo os dados da AIMA. A imigração em massa é outro problema da Europa como um todo. Esse crescimento estrangeiro tem mudado por completo a dinâmica e a demografia do país. Os brasileiros, eles são o maior número de imigrantes em Portugal, logo atrás tem os britânicos. E esse número ele é visto nos ensinos. Por exemplo, no ensino básico, que 1 a cada 10 pessoas são imigrantes, e nos doutorados, que a cada 3, 1 é imigrante. Essa migração em massa, ela tem causado aumento na criminalidade e em número de pessoas que vivem ilegais aqui dentro do país. Além de sobrecarregar os serviços públicos, já que o país ele não tem infraestrutura suficiente para dar conta de todas as pessoas que estão chegando. Essa imigração também tem causado um aumento no custo de vida, cria barreiras e desafios para integrações sociais, aumenta a xenofobia, além de desigualdades econômicas e o aumento em políticas restritivas e discriminatórias. Apesar de Portugal receber todos esses imigrantes anualmente, é um país que possui muita emigração, que são os próprios portugueses que saem do país. Nos últimos 20 anos, 15% da população portuguesa saiu do país. Isso classifica Portugal como líder na imigração dentro da Europa e também em 8º lugar no mundo inteiro. Desde saúde pública até segurança pública, até os desafios, por exemplo, o salário mínimo baixo e os custos de vida crescentes, tem que ser colocado no cálculo quando você decidir o país que você vai emigrar. Você pode sim mudar para Portugal, mas você precisa ter toda a consciência e cuidado com isso, porque isso vai afetar a sua vida de alguma forma e a vida da sua família. Eu moro aqui em Portugal e eu não fiz esse vídeo para falar mal do país de forma alguma porque eu amo morar aqui. E eu já tinha vindo antes de me mudar para cá, eu já conhecia o país e a cultura. Mas eu já fui, sim, destratado aqui por ser brasileiro e imigrante, da mesma forma que eu já fui muito bem tratado simplesmente por ser brasileiro e imigrante. Tudo já estava na conta quando eu decidi me mudar para a Europa. Inclusive o futuro familiar que eu pretendo construir um dia. Você precisa aprender a ser imigrante, porque essa é a verdade. Você não vai estar na sua cultura e você precisa entender isso. Eu acredito que, tendo a mentalidade correta, é sim possível mudar de país. Mas existem
tem muitas coisas que precisam ser colocadas na conta para que você possa fazer isso da melhor forma possível, inclusive estabilidade financeira e controle financeiro adequado para ter uma reserva para que você possa fazer essa mudança. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo que eu produzi e se você mudaria do país que você vive hoje para vir para Portugal. Deixa o like, se gostou, se inscreve no canal aqui embaixo para receber mais conteúdos desse tipo e também pode me pedir nos comentários conteúdos que você queira ver, por exemplo, como se organizar financeiramente para mudar para cá. Assiste esse vídeo aqui onde eu falo mais da minha mudança para cá, o que me motivou, porque eu vim. Te vejo nele e tchau.